Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Histórias de Sucesso. E como sempre, eu só trago aqui para vocês pessoas especiais com histórias especiais. E hoje não poderia ser diferente. Estou aqui com a Fabi Ruff, ela é sexóloga, empreendedora, mentora de casais e vai decifrar muitas coisas sobre o relacionamento aqui para vocês. Então, seja muito bem-vinda, Fabi. Muito obrigada, Robson. Primeiramente, eu queria agradecer você. É um prazer estar aqui e poder contribuir com esse público. Obrigada pelo convite. Ok, maravilha. E você, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui esclarecer algumas coisas para nós, para nossa vida amorosa. É isso aí. Mas para a gente dar início aqui, eu costumo fazer uma pergunta. E a pergunta é: o que é sucesso para você, Fabi? Bom, eu tinha um conceito muito errado do que era sucesso. Hum, E ao longo da vida, nós vamos passando por inúmeros desafios. E certo. dentro desses desafios, a gente aprende a ter autoconhecimento. E depois que eu passei por um processo, hoje, para mim, a definição de sucesso é você acordar todos os dias com muita saúde. Você está junto das pessoas que você ama, você construir a sua família. E, além disso, é você conseguir realizar os seus sonhos. Porque quando você realiza os seus sonhos, está com a sua família, você tem saúde, você acorda todos os dias, agradece, né, a sua vida, Aham. então, você se sente muito mais realizado. Aquele vazio existencial, ele passa a não mais existir. Por que que eu falo isso? Hum. Porque a saúde, para mim, é um dos pilares muitíssimo importante, porque sem ela, você não consegue alcançar o sucesso. Sucesso. Porém, né, para mim, no meu ponto de vista, o sucesso ele engloba tanto essa parte que isso traz muito a nossa saúde emocional, estar ao lado das pessoas que a gente ama, poder acordar, cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual. Também acho muito importante a nossa saúde mental, porque é isso que vai nos impulsionar a alcançar as nossas metas e objetivos e sentir o sucesso dentro de nós. Claro que cada um sente a sua forma. Hum. E puxando um pouco para o meu lado do relacionamento, eu acredito que os relacionamentos ele é um dos principais pilares da nossa vida. Quando nós somos crianças, o que que acontece? Nossos pais, né, nós nascemos, temos nossos pais, nós nascemos, ali é a nossa base. Certo. Nós viemos de uma base já familiar. Só que quando a gente cresce, nós vamos para a vida. Exato. Indo para a vida, nós temos que construir a nossa base, construir o nosso pilar. Então a gente constrói a nossa família. Eu considero, assim, uma das principais coisas na nossa vida, e acredito que isso nos impulsiona para as outras áreas da nossa vida, porque a gente normalmente tem um propósito. Claro, aí existem inúmeros propósitos, Certo. profissional, uma série de outras coisas, mas ter um relacionamento saudável é a base que nos fortalece para nós alcançarmos os outros objetivos da nossa vida. E claro que, por isso que eu citei a saúde espiritual também, claro que também está envolvido ali nessa base, né? Porque independente da religião. E olha que legal isso que você trouxe, porque compactua muito com um dos conceitos que eu explico nos meus treinamentos, nas mentorias que eu faço, que eu digo que são as armas da super saúde, que é atividade física, relacionamentos positivos, meditação, alimentação saudável e um sono reparador. Então, tudo que você trouxe aí está dentro desse conceito. E foi importante você citar isso, porque esses pilares que você citou, eles também ajudam muito no relacionamento e na vida íntima. Porque sem saúde, sem uma boa alimentação, sem fazermos ali cuidar da nossa mente através de uma meditação ou de qualquer outra atividade, nós também não temos uma vida íntima saudável.
porque o nosso corpo acaba sendo impactado, o que impacta totalmente ali a nossa vida sexual, por exemplo. Então, isso é a minha definição de sucesso. E eu pensava totalmente diferente. Antes eu focava muito no material. E depois eu entendi que não. Não adianta você ter um material fortalecido se você não tem a sua saúde do seu corpo. Se você não tem os pilares ali da sua vida fortalecido, a sua base no concreto. Não adianta você ter o castelo de areia. Por que eu falo isso? Porque as pessoas já comprovado. Quem está num relacionamento vive mais, vive melhor, é mais feliz. E isso num relacionamento saudável. Quem está num relacionamento conflituoso, sim, pode melhorar para um relacionamento saudável. É possível resgatar o relacionamento, certo? E eu acho muito importante a gente cuidar desse pilar com todo carinho. Robson, é uma pena que hoje os relacionamentos estão mais conflituosos, o número de divórcios no Brasil aumenta cada vez mais, está mais difícil se relacionar. Porém, eu ainda acredito no amor. Muita gente, eu tenho certeza, que acredita demais como um dos pilares de sucesso da nossa vida. Sim, sim, porque o ser humano foi feito para o relacionamento. Em toda qualquer nação, em todo o processo de evolução, se a gente for falar assim, foi feito em grupos, né? Precisou do relacionamento para que prosperasse a humanidade, vamos dizer assim, né? Mas, sabe, antes de a gente entrar nesse tema aí, que eu acho que o pessoal que começou a nos assistir aqui está esperando, eu queria entender como que você começou a empreender. Se foi direto nessa área, se começou em outra área, viu essa oportunidade ou essa necessidade que o mercado, a gente vê ainda mais depois da pandemia, o número de divórcios aumentando. Como que foi o seu ingresso no mundo do empreendedorismo? Bom, para você e para o público entender, eu preciso voltar um pouquinho para minha adolescência. Certo, certo. Quando eu era adolescente, eu tinha várias dúvidas sobre sexualidade. Só que os meus pais e os pais de um monte de gente não foram educados para ensinar sexualidade para os filhos. Exato. O que acontece? Foi excelente a gente ter passado numa biblioteca aqui. Por quê? Porque eu ia para as bibliotecas e para as bancas de jornais aprender sobre sexualidade. Certo. Então, eu era muito curiosa, eu queria saber por que tá grávida? Como que o bebê nasce? Todo mundo, é a cegonha. Por que o pessoal beija na boca? Então, eu tinha muitas dúvidas e ninguém me explicava nada. Todo mundo, não é a hora, não é? E eu, como uma criança esperta, falei, não, eu preciso saber disso. Então, a minha primeira fonte para saber disso, eu comecei a comprar a revista Toda Teen, Atrevida e Capricho, que é uma revista de adolescente. E dentro dessas revistas tem uma coluna falando sobre sexualidade para adolescente numa linguagem que os adolescentes entendiam. Certo. Então eu comecei a comprar essas revistas. Eu amava, então toda semana eu ia na banca e comprava a revista da semana. Eu fui crescendo e aquelas revistas já não me satisfaziam mais, porque eram coisas básicas. Não supria a sua necessidade de conhecimento acerca do assunto. Exatamente. Aí o que acontece? Comecei a comprar revistas de mulheres adultas. A Cláudia, a Criativa, a Marie Claire, acho que a Ellie na época já tinha também. Então, foi tendo cada vez mais revistas. E tem uma coluna sobre sexualidade, que inclusive foi evoluindo. Eu era uma adolescente, sem querer falar a minha idade aqui, mas na década de 90. Foi evoluindo, as matérias foram ficando cada vez melhores, os estudos foram aparecendo. E a palavra sexólogo, pela primeira vez eu vi em uma dessas revistas. Certo. Então eu fiquei muito... É isso aí que me chama a atenção. Com isso eu fui crescendo, o que acontece? Eu falava para minha família. Eu falava, quando eu crescer, eu vou ser uma sexóloga e vou casar com um jornalista da Rede Globo, que eu não vou contar quem é, não adianta. Era o sonho de adolescente. Aí eu fui entendendo que relacionamento não era bem assim. Porém, a vida me levou para uma carreira totalmente diferente. Então, eu trabalhei durante muitos anos, 23 anos de mundo corporativo, e trabalhava na área de tecnologia. Eu me tornei gerente de projetos de tecnologia, de TI, gerenciando projetos, uma área muito masculina, principalmente, por exemplo, a área de redes, desenvolvimento, que tem muitos profissionais homens. Certo. E eu me desenvolvi muito, cresci muito nessa carreira. Porém, depois de um fundo do poço, e foi aí que eu entendi o sucesso da vida. Depois de um fundo do poço, em 2019 para 2020, eu estava com um relacionamento ruim,
na carreira eu não estava bem. Sabe quando é aquele ano que dá tudo muito errado na sua vida? Que você, poxa, o que eu vou fazer agora? Hum. Então, aí que veio o grande insight. Eu tenho uma teoria para isso aí que vamos dizer que eu copiei, mas eu modelei de um grande pastor, que é o pastor Tiago, que ele fala que é a zona de expulsão. Quando tudo dá errado, te impulsiona para o seu propósito, para você viver, fazer aquilo que realmente você deveria estar fazendo. Exatamente. E eu comecei a ter crises de ansiedade, comecei a desmaiar no banheiro da empresa, eu comecei a ter inúmeros problemas. E foi aí que despertou, falei, poxa, eu preciso tirar o meu sonho do papel. Qual que era o meu sonho, Fabiana? Ser gerente de TI, tá aqui, time, tal, um monte de coisa, né, ansiedade. Qual que é o seu sonho? Eu falei, gente, meu sonho é trabalhar com relacionamento, sexualidade, ajudar as pessoas a serem felizes na vida e na cama. Então aí começou a minha jornada. Eu comecei a estudar sobre relacionamento, sexualidade, eu mudei de trabalho, continuei trabalhando na tecnologia, mas mudei de empresa para uma empresa que tinha um ambiente mais saudável e não um ambiente tóxico. Eu dei uma reviravolta na época eu morava com a minha mãe, eu saí de casa, eu fui morar com uma amiga, aí depois eu comprei apartamento, fui morar sozinha. Eu entrei num processo de autoconhecimento tão grande que eu falei, eu vou me transformar. Eu vou realizar o meu sonho de qualquer jeito. Eu coloquei isso na minha cabeça. E no segundo semestre de 2021, depois de fazer alguns cursos e algumas especializações, mesmo no meio da pandemia online, estudando ali, e a mente que a gente ficava em casa, então o que me restava era estudar. Então eu mudei totalmente o meu estilo de vida, alimentação, uma série de coisas, eu me transformei. E no segundo semestre de 2021, ali a partir de agosto, setembro, eu já estava atendendo a minha primeira cliente na sexualidade, ajudando ela no relacionamento dela, na autoestima dela. E desde então, eu comecei a conciliar profissão. Então, eu continuava na tecnologia 100% home office. Então, eu não tinha aquele tempo de vir para a empresa, passar 2 horas no trânsito para chegar e atender. Então, eu desligava, desconectava e começava a atender o pessoal online. Surtiu muita curiosidade, todo mundo sabia o que você está fazendo, porque eu comecei a fazer as primeiras postagens. Sim, aí já era aquela curiosidade naqueles que estão mais próximos ali primeiro. Né? Então, os primeiros anos, até 2023 para 2024, eu não pensava em transição de carreira. Eu não falava, né, vou empreender, né? Vou ficar só como segundo plano, vou ficar fazendo aqui. O meu objetivo era continuar na gestão de tecnologia, ser gestora, gerenciando, e continuar na sexualidade, que era o meu trabalho número 2, que eu falava, meu trabalho número 2, muito prazeroso, é um hobby para mim, é incrível poder ajudar. Nossa, eu saía sorrindo, assim, de uma ligação com uma cliente, ver um casal sorrindo para você, nossa, você resolveu a minha questão, né, me ajudou a resolver a minha questão. Então, daí, perfeito, continuei seguindo. Até que teve uma hora, no final de 2024 para início de 2025, eu entendi, Robson, que não dava mais para você ficar com os seus 2 pés em 2 canoas. E eu tive que tomar uma decisão. Falei, poxa, eu preciso fazer uma transição. Não dá mais, porque teve momentos que eu tive muita alta de atendimento, tinha momentos que era mais tranquilo. Então, um dos momentos uma oscilada, né? Aí o que aconteceu? Teve um momento que eu tive muita alta de atendimento, que eu atendia todos os dias, então eu trabalhava 8 horas na TI, e quem trabalha na área de tecnologia sabe que é uma área bastante desafiadora. Suga muita energia. Consome muito a sua mente, você fica com cansaço físico, enfim. Você tem que lidar com pessoas, porque a gestão é diferente de um desenvolvedor, de um analista. Ele senta ali e faz o que tem que ser feito. Agora, quem tem que defender o projeto, fazer gestão, enfim, dar a cara a tapa, como a gente diz no popular, é o gerente de projetos. Então, é uma função desafiadora dentro das empresas. Eu sempre trabalhei em grandes empresas. E eu, né, tomei essa decisão, eu falei, poxa, eu preciso me preparar para uma transição. E eu não sabia como. Então, eu errei muito, eu continuei trabalhando tranquilamente ali, e para ver formas. Então, fiz mentorias, fui estudar, gente, porque assim, empreender no Brasil é muito desafiador. Então, eu falei, poxa, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser, o que eu tenho que estudar? Então, eu venho estudando e me desenvolvendo cada vez mais para empreender. Mas só esse ano mesmo que eu consegui sair da TI. Que aí, como diz, queimou a ponte, né?
foi fácil, não, porque Não foi é. a TI que me fez. Então, Hum, eu estudei, fiz 3 MBAs, assim, eu estudei significativamente para estar nessa área. Eu hum. paguei um preço bem alto. Eu falo pagar preço porque tudo que eu É ensino pagar hoje, financeiramente e pagar com tempo, com dedicação, exato. né? Sabe pagar o preço de todo final de semana estar estudando metodologia de projeto para você Hum, conseguir gerenciar da melhor forma? hum, Trabalhar sábado, domingos, feriados, mesmo que a família tá ali, vamos, hum, fica aqui com a família, hoje vai ter um é, almoço de família. Não, vou trabalhar, vou virar sistema. hum. Trabalhar de madrugada, acompanhando viradas de sistema. Então, é pagar um preço alto com a sua Sim, sim, saúde, com sim, a sobrecarga, uma série sim. de fatores. Aí eu entendi que não dava mais para continuar em duas Conciliando, né? atividades. Exato. Só que aí o rendimento que você estava tendo com os atendimentos já estava compensando, talvez, o que você já Um pouquinho um menos, tá, pouquinho Robson? menos. Porque assim, muitas vezes não tem como você ficar esperando. E Exato, você. também não é só o rendimento, é o Exato. propósito, é o O bem-estar, a propósito. satisfação de Exato. fazer aquilo que se gosta, né? Mas por que não estava ainda da forma que eu Hum, gostaria? Por conta do do tempo, tempo por de exemplo. dedicação. Exato. Se eu for atender um casal, eu atendo ali em 2 horas, 1h30, 2 horas. Então, Hum, não tem como eu atender 2 casais por noite. Se você encerra o seu expediente, eu sempre encerrei meu expediente às 18, às 18h30, às vezes às uhum, 19. Terminando ali, você atende o casal. Daí você tem que depois jantar, dormir, fazer tudo que você tem tem que uma fazer e ainda série de atender o coisas. casal. Então, assim, Hum, não é aquele atendimento raso de 30 uhum, minutos, 1 horinha que você. Tá bom, só isso, faz isso e pronto. Não. É um atendimento profundo. profundo. Realmente, o meu papel é transformar a vida do casal, a vida dessa mulher que precisa cuidar do relacionamento dela, da sexualidade dela. Então, é um atendimento bem personalizado mesmo. É uma escuta ativa, uma atenção. Então, eu preciso de tempo. Então, por noite, eu não consegui atender muitas pessoas. Então, é por isso que eu não cresci tanto. Só que o que, que eu pensei? Se eu não me jogar, É, as coisas não acontecem. exato. E eu olhei para minha carreira de tecnologia, eu me joguei muito, eu arrisquei muito. Não posso pagar esse MBA agora, meu salário é pequenininho, mas vou fazer. Hum, Ia lá, dava tudo muito certo, pagava tudo, nunca fiz acordo, hum, nunca fiz nada. hum, Porque você tem que se jogar, você tem que se permitir. Se você se movimenta, as coisas acontecem. E eu entendi que eu precisava me movimentar. E vim estudando hum, até hoje, né? E assim, para empreender, você tem que ir aprendendo coisas novas. Você tem exato. que estar em ambientes em que as pessoas estão com o mesmo Conectar. propósito. Então, eu aprendi muita coisa, expandi muita coisa. Hoje eu estou muito mais consciente do meu negócio. E assim, não é só um negócio, não. É um propósito. Eu lembro a primeira Exato. vez, depois da pandemia, que eu atendi o primeiro casal presencial. Eu saí do prédio, deu um grito, porque foi lindo de ver. É, A gente fez todo o processo, o casal chorou, foi lindo. hum, Eu me senti tão realizada olha de que aliviar. satisfação, né? Exato. E foi muito, assim, engraçado que aconteceu um fato que o marido nunca quer fazer terapia. Maridos, é É, os impressionante. homens são mais resistentes, né? O marido nunca Hum, quer. E quando eu perguntei de 0 a 10, o quanto você está disposto a transformar o seu relacionamento, ele, 7. Aí ela já começou a chorar e hum, tudo. E depois de todo o processo que eu fiz com ele, Fabi, deixa eu te falar uma coisa. Eu respondi 7 aquela hora que você me perguntou se eu hum. estava disposto. Agora 10, eu quero salvar meu casamento. Então, esse dia foi muito bacana, eu fiquei muito feliz. Porque daí o casal saiu dali transformado, eu fiz Hum. todo um exercício com eles, então isso que é bonito de ver no seu trabalho, uma opção de transformar de verdade a vida das pessoas. E hoje, Fabi, quando as pessoas te procuram, são as principais queixas? Ou a principal queixa? É mais mulher que procura? É mais homem que procura? E qual a principal queixa? A mulher, ela procura muito mais. As Certo. mulheres, elas são mais abertas a procurar ajuda. Para tudo. Para tudo. Pra Elas vão tudo. mais no médico. Sim. Elas vão no ginecologista todo ano, faz tudo o que precisa ser feito. A mulher, ela procura mais, ela quer Já ficar é mais informada, relaxado. ela quer salvar, ela Uhum. é, eu não vou falar emocionada, mas a Hum. mulher, ela é mais emocional e ela Sim. procura um pouco Sim. mais. É, e muitas coisas que eles procuram é justamente conflitos no relacionamento ou problemas voltados para a intimidade. Hum. Então, por exemplo, problemas de comunicação. Eu mal falo com o marido, uma relação fria. Sabe aquela relação que parecem dois irmãos morando, Na que, mesma eu não sei se casa. eu posso falar a palavra Hum. sexo aqui, Hum. acho que Hum. posso, depois eu não sei Hum. como funciona, mas Hum. que o sexo
praticamente acabou, Ficou ou de uma lado. vez a cada não sei quanto. Muitos também têm conflitos após a chegada do primeiro filho, que também é muito forte os conflitos, porque o homem ele não está preparado para essa chegada. Ah, quero ser pai, tudo meu sonho. Ok, mas para cuidar de uma mulher do puerpério, que é, né, o período ali do pós-parto que ela passa, uma mulher com toda uma alteração hormonal. Então, após a chegada do primeiro filho, se não tiver muita maturidade esse homem, que normalmente muitos não têm, muitos não aprenderam a lidar com essa situação. Sim. Uma mulher com alterações hormonais, a emoção à flor da pele, um bebê, vários Eu cuidados. já tive 3, eu sei como é que é esse processo. Exato. Então, depois disso também dá muitos conflitos nos relacionamentos. Uma série de conflitos. Então, os principais problemas são conflitos gerais dentro da relação, então falta de comunicação, falta de conexão, muitas brigas, discussões, não conseguem de forma alguma se entender. Com isso, o que acontece? Reflete na vida íntima. Na vida íntima. Que daí Porque se eu não estou bem, não tem como eu me relacionar, né? Exatamente. E aí vai daí perde a acontecendo. admiração. E se você não admira quem está do seu lado, você mal sente o libido. Exato. O tesão acaba. Então aí começa a E eu falta acho que de isso brilho. para a mulher acaba sendo mais forte ainda, porque o homem ele é visual. Por mais que ele tá ali Exato. com aquela briguinha, ele olhou, estimula, vai para cima. Agora a mulher, se ela não tiver, A mulher não, ela precisa. Então aí vem vários outros problemas por conta disso. A falta de libido, desejo, não admiro mais, não tô com vontade de ficar com essa pessoa fica brigando comigo porque eu nunca quero. Então os conflitos eles começam, entende? Aí surgem alguns comportamentos que acabam com os relacionamentos. Que é assim, começa o quê? A crítica. Então, para você que está nos acompanhando aí, ó, já presta atenção nesses sinais que ela vai passar, que você vai ver se está acontecendo no seu relacionamento ou não. Quais são esses sinais? Eu tenho certeza, Robson, que pelo menos a pessoa ou está vivendo ou já viveu em algum relacionamento da vida dela. Então vamos lá. Por quê? Porque somos seres humanos, então a gente humanos. muitas vezes não consegue. Então, por exemplo, a crítica é um deles. Aquele casal que vive se criticando. Ai, Robson, você é isso e isso. Né? Não consegue ali. A crítica acaba com qualquer relacionamento, porque como é que você vai sentir desejo por alguém que está o tempo todo te criticando? Seja na frente de familiares, muitas vezes, na frente de amigos. Muitas vezes fala a crítica com um ar de brincadeira, e a pessoa sabe, ela sente que a brincadeira não é brincadeira. Magoa aquela pessoa. Então isso é muito comum em relacionamentos conflituosos. Critica muito o outro. E um outro comportamento também que as pessoas elas acabam tendo é desprezar o parceiro, Robson. Eu acho que o desprezo é o... A crítica, ela machuca, ela dói. Mas o desprezo, eu acho que é o mais forte, né? Ser desprezado. A crítica critica tanto o caráter da pessoa, critica as coisas que a pessoa faz, não valoriza, né? E o desprezo, né? Desprezar totalmente aquela pessoa, desprezar o que ela faz, o que ela é. Então isso é muito triste dentro do relacionamento. Então em algum momento ali, mesmo que de forma leve, muitas pessoas acabaram, poxa, não quero nem saber. Aqui eu tô dando, né, falando assim, mas é impressionante como muitas vezes a pessoa ela não tem consciência de que ela faz isso. Às vezes você critica o outro sem ter a consciência que aquilo é uma crítica. E o outro às vezes também não sabe. Acostumou, né? Tipo, meio que acostumou falar aquilo. Exato. Aí o desprezo o pessoal percebe mais, né, de você ser desprezado. Né? E tem um outro comportamento também, que é a obstrução, que a gente chama. E a obstrução, eu já falo logo da greve de fala, não fala com o outro. Fica ali aquele período... Age com indiferença. Eu e a minha esposa, no começo do relacionamento, por falta de imaturidade, acontecia alguma coisa, em vez da gente conversar e resolver, aí ficava nisso. Às vezes, 1 semana, 10 dias, sem se falar. Tipo, andava ali na casa, mas depois a gente chegou no... Meu, que besteira, vamos resolver a parada, conversar e resolver e vida que segue, né? Mas, Robson, sabe o que acontece? É muito mais fácil a pessoa
agir de outra forma, que já já eu falo, né? Agir de outras formas do que ter uma conversa difícil. As pessoas fogem da conversa difícil, infelizmente, por medo, ou porque há inseguranças. Ela não quer ter que conversar com o cônjuge, pode ser um gatilho de várias emoções ruins que ela sente. Então, é uma série de coisas que faz com que ela não tenha coragem de sentar, conversar ali, e resolver. Tem pessoas que falam, é porque ele ou ela são fracos, não sei o quê. Aí tem isso daí, a fuga da autorresponsabilidade, é sempre o outro, né? O problema está no outro. Isso que eu ia falar, que é o próximo comportamento da defensiva. Da defensiva nunca é você. Você sempre culpa o outro. Mas eu fiz isso porque a culpa é sua, foi você que fez isso. Não. Não, eu fiz tal coisa, é você que... Eu só fiz tal coisa. Sempre joga pro outro. Certo. Então, não assume a alta responsabilidade e ainda dá uma de vítima dentro do relacionamento. Então, eu duvido se você, em algum momento da vida, já não passou por alguma situação dessa em um dos seus relacionamentos, seja consciente ou inconscientemente. Eu tenho 15 anos já de casado e já... Assim, eu vejo eu e a minha esposa como pessoas bem maduras, porque a gente também, como você falou, que passou pelo seu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, então isso nos ajudou muito, me ajudou a me conhecer, a passar por um processo, e tanto que hoje eu estou fazendo terapia, que eu acho que é importante, minha esposa também tem um acompanhamento com a psicóloga dela, então, e o processo de desenvolvimento, vários cursos, treinamentos que nós fizemos, nos ajudou a amadurecer e hoje ter um relacionamento mais sadio, onde tem problemas, mas nós sabemos resolver, sabemos pontuar, sem entender mais alguns momentos que ela não está bem, porque antes era era uma coisa mais, vamos passar para a parte sexual, não, eu quero, não, passar a entender, até mesmo que você falou da parte dos filhos, entender esse momento, então a gente amadureceu com esse autoconhecimento, com esse desenvolvimento. E tem gente que, como não procura, aí acaba vivendo aí anos de relacionamentos onde sofre muito, né Fabi? Exatamente, Robson. E quando um casal, seja um pouco tempo de relacionamento ou bastante tempo, chega nesses comportamentos, esses 4 aqui que eu citei, realmente tem que procurar ajuda. Eu acho que nos primeiros ali já tem que começar a procurar ajuda, na verdade. Acho não, tenho certeza. É que isso aí, eu vejo, você que está na área, você vai saber me falar mais, mas eu vejo que, por mais que é normal, é natural do casal ter a vida íntima, ainda é um tabu expor para as outras pessoas, mesmo que seja para um profissional, uma debilidade, uma dificuldade, porque aí tem várias, né? Dentro dessa área tem várias linhas, né? Ainda tem aquele tabu. Como que é isso, Fabi? Na verdade, só complementando um pouco disso que você está falando, aí tem um pulo do gato. Certo. Normalmente, quando você chega no nível de criticar, no nível de desprezar, de parar de falar com a pessoa, se a pessoa, né, tá num cômodo, não quero falar com ela, vou para outro cômodo da casa. Quando você chega nesses níveis, significa que muitos outros comportamentos que todo mundo acha normal já estão acontecendo dentro do relacionamento. Então, esse relacionamento, ele já vem sendo minado negativamente por outros comportamentos pequenos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, excesso de rede social. Se o seu cônjuge fica na rede social vendo barriga tanquinho ou mulher de biquíni, e todo mundo acha isso normal, isso não é normal. Isso é a mesma coisa de você estar andando de mãos dadas com a sua esposa num shopping, por exemplo, passar uma gostosona de roupa curta e você olhar desrespeitando totalmente quem está ao seu lado. A diferença é que hoje isso está na rede social. Exatamente, então é um desrespeito. Tem muita gente que não, deixa aqui a minha rede social. Normalmente, os casais que são comprometidos com si, eles não ficam perdendo tempo na rede social. Esse tempo de 1, 2, 3 horas, né? O brasileiro gasta quase 8 horas na rede social. Prefere investir, vou ficar com meu filho, vou ajudar minha esposa, ou vou ajudar meu marido, vamos ficar junto, enfim. Organizam a rotina de uma outra forma. Tá vendo? Eu vivo na rede social.
se trabalha com a rede social, tá tudo certo, entendeu? Claro que, eu quero ver o meu futebol ali na rede social, tá tudo certo. Só passa a ser errado quando isso torna-se algo que prejudique, seja algo patológico para você Um e para o excesso seu também. relacionamento. Então, por exemplo, isso é um comportamento pequeno que tem crescido absurdamente e já entrou na lista dos itens que mais separam casais, seja Porque o tempo que era namorados. para eles estarem juntos ali Exato. interagindo, E cada pensa um aqui tá. comigo. Aí vem outros problemas decorrente desse, por isso que eu falei esse. Por quê? Tá na rede social, você tem uma esposa linda, mas sempre tem uma outra. Eu vou falar Sempre assim, vai ó, ter. sempre tem uma outra gostosona, de biquíni, se exibindo. O que acontece? Você vai olhar. Aí a sua esposa vê, poxa, ele tá olhando uma gostosona. Ela olha pra ela, pô, ela tem aquele peitão maravilhoso, aquela boca feita ali, né, com procedimento ou não, independente disso. Né, a pessoa faz o que quer do corpinho e o importante é ser feliz. E ela olha para aquilo ali e fala, poxa, eu não tenho aquela barriga maravilhosa, aquela bunda incrível para colocar aquele biquíni, eu só vou de maiô na praia. O que acontece com ela? Ela entra em modo comparação, entrou em modo comparação, baixa autoestima, problemas de autoimagem, ele não me ama mais, ele só fica admirando a outra. Aí o que acontece? Cadê? Perdendo a admiração, não sinto mais desejo, ele fica só olhando, não tem coragem de falar, porque casal que se não se comunica, faz o quê? Aí começa a criticar, aí começa uma série de coisas e os problemas vão começando no relacionamento. Dá margem pra, tipo... Você vê que um pequeno ato que todo mundo acha bobinho de ficar vendo coisa na rede social, porque a rede social, um Instagram, não sei se eu posso falar, mas enfim, essas redes sociais populares que a gente usa no dia a dia aí, é justamente todo mundo se conhece, todo mundo quer curiar a vida dos outros, todo mundo quer procurar relacionamento. E outra, na rede social só vai o palco. Só o que é bonito, só, né? Porque ninguém vai ficar postando as lamúrias, a lamentação na rede social. Só vai o que é bom. E aí onde atrai os olhares do pessoal de uma forma... outra parte, que daí eu falei aqui de um caso, pode ser com um homem ou com mulher. Às vezes a mulher pode estar olhando outro homem, aí o homem vê, poxa, eu tô com a barriguinha de chope, eu tô com... Né, ela tá olhando um cara da barriga tanquinho, e também começa todo esse processo de comparação, o que está acontecendo, ela não me admira mais, não tem coragem de falar, vai sofrer quieto, enfim. Aí acontecem inúmeros problemas. E a outra situação também que acontece é comparar, poxa, aquele cara é casado, tem mulher, tem filho, é bem-sucedido, tem carrão, aí começa a comparar o relacionamento do outro, porque a grama do outro é sempre mais verde do que a sua, e quando você olha para sua família, poxa, eu não tenho aquele carrão. Não tem aquela casa. Olha para si, poxa, eu não faço essas viagens. Então, tudo isso acaba que entrando ali na mente da pessoa e começam esse modo comparação. Aí desenvolvem outros problemas, ansiedade, poxa, uma série de outros fatores que acabam prejudicando não só o relacionamento, mas também a pessoa. Às vezes a pessoa ela já tem uma tendência a ter depressão e acaba desenvolvendo, porque, poxa, eu não consigo chegar nos milhões daquela pessoa. Então, poxa, a pessoa fica se sentindo menos do que o outro, que não é digno. Aí começa uma série de outras coisas que a gente poderia ficar horas aqui citando. Aí afeta a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, tudo, né? Isso, exato, Robson. Aí a gente vai entrando aí, avançando cada vez mais. A gente está começando aqui. Eu falei esses 4 comportamentos que eu citei, eles têm base científica comprovada. Certo. E quem trouxe isso pra gente foi John Gottman, que é doutor John Gottman, que é maravilhoso. Ele passou mais de 40 anos estudando. Uau. E ele conseguiu comprovar, estudando casais, relacionamentos, ele conseguiu comprovar que esses 4, né, a crítica, o desprezo, a defensiva e a obstrução, são assim, o que mais acaba nos relacionamentos. Exato. Aí eu citei ali, por exemplo, a questão da rede social, que tem inúmeros outros comportamentos menores que acabam chegando nesses e evoluem assim significativamente. E aí que começam outros comportamentos que não justificam, por exemplo, uma traição, mas as pessoas traem. Então, por exemplo, casamento que está sem conexão, né?
Um casamento que não tá sem relações sexuais ali constante. Então, falta de sexo, falta de sintonia, problemas de disfunções sexuais gerais também deixam as pessoas, né? São motivos, mas não justificam. Não justifica. Então, e o primeiro ali, em primeiro lugar, é com relação ao caráter das pessoas. Então, o que leva a pessoa à traição? Caráter da pessoa. Tem que ver o caráter dessa pessoa. Por que, tá, Robson? Porque ali, ó, dentro do. Desculpa te cortar, mas dentro do relacionamento tá frio, tá distante, tá. Uma pessoa tá ignorando a outra, mas é do instinto humano. Tipo, da fisiologia, né? Tipo, o desejo sexual. Ele não tá com desejo. Mas a mulher também, de repente, não tá com desejo com o marido, mas tem outras coisas lá que aí desperta. Exato. Né? Mas, Robson, com relação ao caráter, aí se a pessoa. Pensa aqui. Acho que esse assunto é meio polêmico. Pensa aqui. Se a pessoa, ele ou ela, tá, gente, trai o cônjuge, o que empata essa pessoa de não ter caráter com qualquer outra coisa? Isso, numa sociedade. Certo? Exato. Por que isso? Porque você, são felizes para sempre, se casou na saúde, na doença, no amor. Você tem o maior ato de intimidade com aquela pessoa. Você escolheu estar com aquela pessoa, compartilhar a vida, você perpetuar, né, ter filhos com aquela pessoa, e por um deslize de caráter, você não honra mais aquela pessoa. Tá tudo certo se você, de repente, gostar de outra pessoa. Ninguém pode proibir ninguém de gostar. As pessoas falam que ninguém manda no coração, tá tudo certo. Mas, poxa, percebeu que tá de olho em outra pessoa? Por que não chega e não tem a tal conversa difícil? Nosso relacionamento tá frio, a gente não faz mais amor, aconteceu isso, não tenho mais paciência com isso. A gente não beija mais. Coisas pequenas, a gente não beija mais. A gente não anda mais de mãos dadas, a gente não conversa, a gente não olha no olho. A gente é incapaz de sentar de novo e assistir um filme nós dois juntos sem ninguém atrapalhar. Eu não consigo passar 20 minutos de conversa com você sem ter que eu estar no celular fazendo qualquer outra coisa. Eu prefiro ficar o tempo todo no futebol com os meus amigos do que estar lá com a minha mulher. Então são pequenas coisas que todo mundo acha normal e não é. Um casal sem beijo, sem toque, sem abraço. A conexão entre esse casal. Nem amigo é. Exato. Né? Já não tem conexão física. Se não tem física, é porque a emocional já está indo pelo ralo. Entende? Então, chega nesse nível. Então, o que empata essa pessoa de ser, né, mau caráter em qualquer outra, não ter um bom caráter em qualquer outra situação? Se a pessoa que você escolheu para a tua vida. Entende? Então, aí tem muitas outras coisas que fazem o outro. Justificam não. São motivos para atrair, mas não justificam. Então, é um tema que, se você for parar para pensar, Robson, e tem muitas outras coisas aqui, porém, as pessoas muitas vezes acham normal. E entre os atendimentos que você já fez, Fabi, tem algum que você possa compartilhar com a gente aqui, que chegou num estado tipo bem desafiador, a pessoa passou pelo processo, teve uma boa resolução? Por que eu te faço essa pergunta? Porque alguém pode estar nos assistindo e passando, de repente, por algo parecido que você vai compartilhar, e ela entender como te procurar depois, até que você deixa as suas redes para as pessoas te acharem e tal, e de repente falar, pô, essa pessoa pode me ajudar. Aproveitando o gancho do que eu acabei de falar, sim, eu já atendi casais que a disfunção sexual é uma das coisas também que fazem com que pessoas traiam, né? Mesmo ali. E o que acontece? E mesmo estando bem, né, Fabi? Que às vezes o relacionamento tá bem, é uma disfunção de caráter da pessoa, tanto do homem como da mulher. Porque às vezes o relacionamento tá, vamos dizer, tudo ok, conversam, tem relação, mas um tem uma disfunção que ele precisa, ou ela precisa. Exato. Né? Nesse caso que você está citando, que tem a disfunção, é o famoso cafajeste, que não consegue, ficar sem outras pessoas. Por quê? Porque esse cafajeste, seja homem ou seja mulher, precisa se validar, tem baixa autoestima, aprendeu que tem que pegar
todas e todos. Tem essa questão cultural também, tipo, masculino. Não, tem que ser o pegador. E cresceu com aquilo para virar a chave quando casa. Por mais que seja a mulher que ele ame, ele acaba indo. Tipo, essa eu não quero perder, mas eu quero outras também. Me divertir com as outras. Por mais que muitos homens achem que sexo não é traição, para a mulher é. Entende? Porque para a mulher é conexão emocional. Então, no entanto, as mulheres vão para a cama porque elas pode não achar a partir do momento que ele está fazendo com outra. Agora, a partir que a esposa faz com aí, muda a figura, né? E o Cafajeste, ele é tão habilidoso que ele consegue fazer com que essa mulher se conecte emocionalmente com ele rapidamente. E ele consiga fazer tudo o que ele consegue fazer com ela. E sempre volta ali para a esposa dele, sim. Né? Ou não, ou se ele pega todas, é o do Juan aí, enfim. Mas, voltando pro case, por exemplo, eu também atendo cases de disfunções sexuais. Então, eu atendi um caso que o homem estava com uma disfunção, e o que acontece? Os homens, eles não procuram ajuda, eles têm vergonha. Muito difícil. Para eles é muito difícil. E era um casamento de 20 anos, 3 filhos, uma rotina bastante pesada, e a mulher deu checkmate. Ou você procura ajuda, ou a gente vai se divorciar. Por quê? Porque eu ainda sou nova, eu me cuido. Ela falou bem assim na terapia, eu ainda sou nova, eu me cuido. Eu procurei médicos, eu fiz reposição hormonal, que os dois eram 40 a mais. Eu fiz reposição hormonal. Fabi, eu tô super bem, eu quero continuar minha vida. Agora ele tá aí, com disfunção, trabalha muito, não quer se tratar. Entende? Então, ela deu checkmate. Então, as disfunções... Ou você se conserta ou tchau. Exato. Então, obrigou ele aí. Aí ele foi todo bravo, obrigada ali, no processo terapêutico. Aí eu tive que amansar a fera, né? E mostrar pra ele o quanto era importante. Ainda tem que ter essa habilidade, né, Fabi? Porque quando vai o casal, os dois estão abertos para receber o processo, para fazer os exercícios, as tarefas, ok. Agora, quando um vai propenso a fazer e o outro resistente, tem essa quebra também, né, Fabi? Exatamente. Foi muito legal no caso deles, que a rotina deles era muito pesada. E eles também tinham muito problema de autoestima, os dois. Só para ter ideia, eles não tinham nem espelho em casa. Nossa! Os dois estavam um pouquinho acima do peso, ela estava se cuidando mais. Então, uma rotina tão pesada, tão estressante, e ele com alguns problemas adicionais. O financeiro, alguns problemas no trabalho, uma série de coisas que fizeram com que ele tivesse essa disfunção. E ele começou a desenvolver vários outros. Ele extremamente ansioso, chega ele sentia taquicardia, respiração ofegante. Ele se sentia extremamente cansado. Então eu fiz todo um mapeamento dele para entender como que era a rotina dele, o que ele fazia, tudo. E a gente, dentro dessa rotina, encontrou vários gatilhos que atrapalhavam a saúde dele, e inclusive a saúde sexual dele. Então, é porque tudo está conectado, né, Fabi? Não tem como você separar as coisas, né? Exato. Então eu fiz toda a psicoeducação com eles, e eles passaram por um processo comigo. E no caso dele, como ele estava acima do peso, então, por exemplo, pré-diabético e tudo, por quê? Eu falei, você precisa ir no médico. Robson fazia, sei lá, acho que ele nunca tinha passado num urologista na vida. Eu vou no clínico de vez em quando. Mas o urologista é o especialista que vê o aparelho reprodutor do homem, todo do homem. E ele nunca nem tinha ido. Então eu falei, vai no urologista. Então eu também direciono, se eu vejo a necessidade, eu falo, olha, passa no endócrino, passa no ginecologista, no urologista, o processo terapêutico é aqui comigo. Então, eu fiz todo o processo com ele, depois ele foi, aí ele estava ficando com pressão alta, pré-diabético, uma série de outros problemas, não dormia nada bem, ele dormia 4 horas, 5 horas por dia, isso deixava ele extremamente cansado, ele não tinha pique pro amor. Energia, né? Exato. Então, ele teve que mudar toda a rotina dele, mudar o estilo de vida dele. Que hora você almoça? Não tem horário para almoçar. Olha que ideia. Exato, ele não tem horário para almoçar. E ele é empreendedor, ele tem um negócio próprio. Ou seja, nós empreendedores temos o poder de fazer a nossa agenda.
Então ele entendeu a importância de ter os horários para acordar, para tomar o café da manhã, para se alimentar, enfim, coisas pequenas Fazer que mudou atividade o estilo de vida física. dele, a saúde dele, a energia dele, e ele foi voltando a ser feliz. Isso aqui é o melhor, Olha a que ser legal. feliz na Então, cidade além de de cama. tratar a parte sexual, né, de trazer a consciência ali, tem esse outro respaldo de olhar para as outras áreas também, porque está Sim, conectado, né? eu trago isso, porque Robson, muitos problemas que as pessoas passam na saúde delas, por exemplo, as pessoas deprimidas que usam remédios. Tem muitas medicações para depressão que ela tira a libido da pessoa, a pessoa não Isso. consegue Tem sentir um o efeito desejo colateral, sexual. né? Exato. E tem outras medicações que as pessoas tomam que também têm efeitos colaterais, e isso atrapalha totalmente. Ai, Fabiana, mas você como terapeuta sexóloga, você, né, passa remédio? Não, a gente não tem esse poder. O médico tem esse poder, ele tem um CRM para isso. Certo. Então eu não passo e eu não tiro o remédio das pessoas. Se eu venho atender uma pessoa que ela, por exemplo, faz um tratamento com um psiquiatra, que ela está tomando uma medicação, o máximo que eu faço é, às vezes, pedir para falar com esse psiquiatra, para entender um pouco o quadro clínico, entender algumas coisas, ou conversar com ele e falar, olha, tem alguma outra medicação com menos efeito colateral, porque hoje existem medicações muito modernas na parte psiquiátrica que tem mínimos efeitos colaterais e que não impactam tanto na vida sexual. Tem umas ainda muito fortes que impactam, então o máximo que eu faço é isso, mas o sexólogo, ele não tem o poder de tirar a medicação passada por um profissional e nem de passar medicamento. Sim. Isso acontece muito comigo. Por exemplo, a galera... Nossa, falando na galera. É porque tem muitos novinhos que procuram. Qual é a faixa de idade que mais te procura? O meu público é 30 mais, 40 mais. Só que tem muitos novinhos, por conta do vício, de conteúdo adulto, sofre de alguns problemas de disfunções, ejaculação. Eles vêm me procurar para soluções rápidas. Sabe a pílula mágica? O azulzinho, um Tadala. Eles acham que o sexólogo passa esse tipo de medicação. Eu, Fabi, não trabalho passando esse tipo de medicação. Tem essa procura? Exatamente. Então a gente tem que ter a responsabilidade, Robson, de não ficar fazendo coisas que fogem do meu âmbito. Escopo, né? Exatamente, de atendimento. Então tem que ter essa responsabilidade e também de não interferir na prescrição médica. Então isso é muito importante e é um alerta também. E a gente não passa, eu não passo nenhuma medicação, Tadala, essas coisas para ninguém, porque isso é um risco muito grande. E muitos jovens, eu não sei como eles conseguem, mas eles dão um jeito, conseguem lá o azulzinho, e o que acontece? Eles tomam aquilo sem acompanhamento médico, que é um risco muito grande. Porque vai acelerar todo o batimento. Também tem efeitos colaterais, e adivinha, tem uma hora que não funciona mais, se a disfunção erétil não sobe de jeito nenhum, se a ejaculação prematura, né, nem usa esse tipo de remédio, mas eles também tentam coisas milagrosas para durar mais, enfim, e quando está em estado lamentável, aí vem procurar ajuda. Muitos homens só procuram ajuda quando não sobe. Tem mais jeito. Exatamente. Aí acontece o quê? Está dentro do relacionamento, já está nesse estado, piora. Aquela parceira muitas vezes não fez uma psicoeducação, não sabe lidar com aquilo. Muitas mulheres mesmo se cuidam, outras não. E vários conflitos podem começar por conta disso. Robson, então, tantos conflitos, a coragem também. Coragem, você que não tem coragem também impacta o seu relacionamento, porque você não tem coragem de ter uma boa conversa, de se comunicar de forma assertiva com o seu cônjuge e resolver qualquer situação. Pode parecer, sei lá, contraditório, tudo, mas é uma realidade. Então, depois de falar todas essas dores, né, Robson, o que a gente tem, então, Fabi, que fazer para ter um relacionamento saudável? Isso aí dê as pílulas, quais são as dicas, Fabi? Existem, a gente chama de antídoto para isso, mas eu vou falar bem resumida e de forma mais ampla. Mas antes de você falar o antídoto de forma mais ampla, diga para a nossa audiência, se eles quiserem te achar, entrar em contato, de repente alguém está passando por essas dores, pô, eu preciso resolver, como que eles te acham? Bom, as pessoas me acham no Instagram, que é Fabi Ruff, Ruff.
O F é mudo, não tem o I no final, né? Fabi Ruff, que é o meu Instagram. É só me chamar no link da bio ou no direct, que a nossa equipe entra em contato. Você pode agendar uma consulta comigo, a primeira consulta para a gente mapear todo o contexto atual do seu relacionamento, seja você solteiro ou casado. Fazemos um mapeamento e te direcionamos no melhor processo. Então a busca tem solteiro que busca também, não é só os casais. Não é só o casal, não. Por que, Robson? Às vezes a pessoa ela é casada, e só que ela procura ajuda porque ela quer saber lidar com o relacionamento dela, ela quer melhorar. Às vezes a gente consegue trazer o cônjuge, às vezes não. Às vezes eu tenho que trabalhar ou aquele homem ou aquela mulher para ela ou ele melhorar e ele saber conduzir o relacionamento da melhor forma. Ou tem aquela pessoa que é solteira. Mas como todo bom solteiro gosta de se relacionar, também essa pessoa tem conflitos no relacionamento. Eu já atendi, por exemplo, rapazes jovens de 29 anos com problema de disfunção, que arrumou uma namoradinha, mas não conseguia fazer amor, porque ele estava com problema de disfunção aos 19 anos. Nossa, e era totalmente... E o problema dele é o que acontece com muitos jovens. Ele achava ela tão bonita, tão maravilhosa, que ele falava para si mesmo, eu sou muita areia. Ele não se via à altura da parceira, né? Ela é muita areia pro meu caminhãozinho. Ele não se sentia digno de ter aquela mulher. E ele achava, eu não dou conta. Eu tô falando aqui até as palavras que ele usou. Eu não dou conta de uma mulher. Como é que eu vou dar conta disso, Fabi? Porque era tudo o quê? Na cabeça, na crenças mente. mentais. E ele tava super feliz. Ele tem 29. E ela tá com 33 ou 34, ela é um pouco mais velha. Então, nossa, é uma pessoa bonita, independente, toda. Então ele se achava ali. E ele também não estava atrás. Já estava bem posicionado na carreira, estudou, fez o que tinha que fazer. Um rapaz super bonito. Mas era mental, ele não se via. Totalmente mental. Olha só. Exatamente. Então, o que? Ele é um solteiro, estava com problema, arrumou a namorada, e agora? Como é que vai ser a nossa primeira noite? Ele não conseguia. Nossa, exatamente. A primeira noite não aconteceu. Então foi muito difícil para ele. Mas ele só procurou ajuda quando ele se deparou com uma situação. Porque ele já tinha percebido que tinha algo errado e deixou. Começou a namorar, viu que o negócio não funcionou. E opa, vou ter que procurar ajuda. E ela foi muito compreensiva. Ela falou, cara, você não tá bem. Aí ele ficou mais nervoso ainda do que já tava. E ela foi super compreensiva, sentaram, conversaram, olha, eu te ajudo, vamos procurar ajuda, não sei o quê. Até que eles pesquisando na internet, eu também tô lá no Google, acharam a Fabi e resolveram fazer a consulta. E ele começou a passar também. E a gente foi tratando essa crença dele e agora feliz. Trabalho mental, psicológico, né? Aí disse a baixa estima desse homem. Nossa, demais. Ele é um bonitão, gente. Olha eu aqui. Porque é isso, Robson. É exatamente isso. Então tem que procurar ajuda. As pessoas não precisam ter medo. O que as pessoas fazem, Robson, é conversar com um colega, com alguém que não vai resolver o problema, né? Tanta informação, ou procura pessoas que não vão ajudar, só vão atrapalhar, que é um exemplo clássico, familiares. Os familiares eles te amam, eles querem o melhor. Se você não estiver bem no relacionamento, o que eles fazem? Separa logo, né? Acaba te dando conselhos que muitas vezes não é aquilo que você quer. Acabam te influenciando de forma que não é a forma correta. Então, não tenham medo, procurem profissionais. Tem os terapeutas como eu, os mentores, temos os psicólogos, enfim, temos inúmeras possibilidades. Fabi, eu sempre gosto de perguntar aqui qual é o desafio que o empreendedor viveu no processo de empreendedorismo. E para você, eu quero te perguntar um caso que foi muito desafiador, que você teve que ali cavucar para conseguir resolver o problema do casal ou de uma pessoa que te procurou. Então, muitos problemas que eu achei bem difícil, que nos primeiros anos ali que eu comecei a atender, que eu falei, misericórdia, como é que eu vou atender isso? Eu me olhei no espelho e falei, misericórdia, como é que eu vou atender? Quando, Robson, o casal,
o casal ele chega para mim e fala assim: olha, eu quero abrir o relacionamento e quero, por exemplo, ir numa casa de swing e fazer tal coisa, Uhum. realizar tal fantasia. Uhum. Então, eu lembro quando eu peguei um primeiro caso desses, aí, além de ter que fazer esse processo que eu falei aqui, que era, né, tô citando o caso, eles queriam fazer algo assim surreal, É algo sexualmente muito falando. Existem coisas ali mirabolante. que vai além do chicotinho, da algema. A imaginação do ser humano. Exato, exatamente. Então, assim, a gente estuda tudo sobre isso, etc e tal, mas eu achei desafiador, por quê? Eles namoraram durante 13 anos. A Certo. relação era fechada, eram eles dois, eles se davam muito bem. No primeiro ano de casado, o que aconteceu? Ele fala, poxa, a gente já tá 13 anos juntos, a gente casou, agora eu tô achando tão sem graça esse relacionamento. Perdeu a graça. E um dos cônjuges, ele fala assim, vamos abrir a relação, só que o outro não queria. Então isso deu um conflito muito grande. Para mim foi desafiador. Só que daí eu fiquei ali, eu fiz mais sessões, eu dei mais sessões bônus pra gente conseguir resolver. Resolvemos a questão, porque daí a gente fez ele entender emocionalmente. Primeiro, recuperar toda a conexão com a esposa, tudo, porque era o homem que queria fazer isso, a esposa não. Exato, a gente fez recuperar toda a conexão com ela, enxergar, voltar a ver a graça no relacionamento. E ele entender que aquilo ali era só um desvio para um problema que ele poderia realizar de outra forma. E a gente trabalhou a apimentar a relação de uma forma estratégica, o que permitiu. Só que me deu um medão. Então, por exemplo, às vezes na vida empreendedora a gente passa por isso. Sim. Tá? E só a gente voltando para a gente, acho que não sei se já está quase próximo de fechar, mas como que a gente se recupera de tudo isso que eu falei? Então, o primeiro passo, gente, é a comunicação. Essa comunicação, ela é verbal, ela é também corporal. Não verbal. Exatamente. E então não adianta você falar certas coisas com uma expressão que não está representando aquilo. O corpo, ele mostra pra gente. O corpo fala, né? Exatamente, o corpo, ele mostra pra gente. Então, a comunicação, ela é muito importante. Escuta, né, ativa. Saber falar, saber se comunicar. Muitas vezes você não precisa entrar em conflito. Pedir ajuda também para as pessoas certas. Tá, Robson? É essencial. Buscar ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda, né, Fabi? Cada um na sua área, em determinado momento da vida, você vai precisar de ajuda diferente, mas eu gosto muito de citar um versículo que está em Provérbios 27:17, diz assim: o ferro afia o ferro, e o homem aprende com outro homem. Então, sempre vou precisar de ajuda, né, em algum sentido. Então, eu falo que tudo começa pela comunicação, pela compreensão, pela empatia com o outro. Lembre-se de que você escolheu estar junto com essa pessoa, a pessoa que você escolheu amar, que você escolheu estar junto, cuidar da sua família. Exato. Então, o que te impede de ter coragem de conversar com essa pessoa? Você fala muitas vezes mal do seu marido, da sua esposa, do seu colega de trabalho que não tem nada a ver com você, que vai fazer fofoca. Por que você não fala com o seu cônjuge? Falta de sabedoria, de maturidade, né? Tipo, criticar alguém que está caminhando comigo para uma pessoa que, né? Exato. Então, elas têm coragem de falar com os outros de fora, mas não têm coragem de conversar com o seu cônjuge. Então, priorize seu relacionamento, porque é um dos principais pilares da nossa vida. É isso que faz muitas pessoas se impulsionarem para o sucesso na vida. É um dos pilares, porque os outros você conquista. Fabi, a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem que você acredita que é importante. Todo casal que vai assistir esse vídeo aqui, para que vai chegar essa mensagem, você acredita que é importante ela ouvir essa mensagem que você carrega? Bom, eu vou falar o que eu sempre acreditei, Robson. Quando eu era adolescente, eu sempre acreditei no relacionamento, eu sempre acreditei no amor. E hoje, por mais que as coisas estejam difíceis na parte de relacionamento, é possível sim resgatar o seu relacionamento, principalmente quando ainda existe sentimento, quando ainda existe amor. Então, dê uma oportunidade para si mesmo e para o seu relacionamento. Resgate a sua família, independente aqui do relacionamento. É isso que eu deixo, porque ainda há esperança, meu povo. Todo mundo fala, relacionamento tá difícil. Não tá.
Tá difícil porque você está deixando difícil. Exato. Entende? Tem a sua espiritualidade, cuide da sua espiritualidade, Isso. cuide da sua saúde e cuide do seu relacionamento com muito carinho, porque isso é um dos pilares também da prosperidade, da vida. E se você não estiver conseguindo fazer isso sozinho, você vai procurar a Fabi Ruff lá no Instagram, que ela vai te ajudar a apimentar, aprimorar o seu relacionamento. É isso aí. Fabi, muito obrigado por você ter comparecido aqui, ter compartilhado tudo isso com a gente. Eu aprendi muito com o que você trouxe aqui, espero que a nossa audiência também, tá? E agradeço você que ficou com a gente até aqui, peço para você clicar aí no sininho das notificações, seguir o canal e o mais importante, compartilhar esse vídeo para que possa esclarecer essas dúvidas para outras pessoas também. E nos vemos no próximo episódio de Histórias de Sucesso. Obrigado, Fabi. Obrigada, Robson. Prazer. Tchau, tchau, pessoal.